E aí pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês o app Memolingue, que é um app de flashcards baseado em repetição espaçada, onde você cria seus cards. Então a gente vai começar clicando no ícone. Clicando no ícone você vai se deparar com essa tela. Ele pode te pedir para fazer login ou se cadastrar se você ainda não tiver o cadastro. E a gente vai começar criando um novo deck aqui. Um sinal de mais aqui no final. O deck, o que é o deck? Antes de eu começar o preenchimento aqui. O deck é onde vai ficar armazenado os cards que você vai criar. Tá? Então é como se fosse uma pastinha. Vou começar dando nome para essa pasta, tá? Para esse deck. My deck, só para exemplificar. Aqui embaixo a gente vai ter a opção selecione seu idioma. Então a gente vai clicar nela e vai selecionar o nosso idioma, que é o português. Embaixo dessa opção a gente tem o script do idioma, que no caso da língua português é da esquerda para a direita, a gente mantém essa opção selecionada. E aqui embaixo a gente vai ter mais três opções, né? Aprendendo, texto para fala e fala para texto. Essa aqui são... Você vai selecionar o idioma que você quer estudar. No caso, vamos selecionar o inglês. Ok. Texto para fala, a gente vai selecionar aqui o sotaque no caso, né? Vamos selecionar o americano mesmo. E o fala para texto também, que é o sotaque. Beleza, vou selecionar. Embaixo disso tudo a gente vai ter o script também, né? Esquerda para direita. Script do inglês também é esquerda para direita, então a gente mantém. Embaixo a gente tem a opção reprodução automática de áudio. Essa opção que você seleciona quando você quer que no início da revisão os áudios sejam tocados automaticamente. Então, na hora que você vai passando de card, ele vai tocando os áudios para você sem você precisar clicar no play. Não é essencial, tá? Formato da hora. Esse formato da hora aqui é gosto. Você pode escolher o AM, PM, que geralmente é utilizado lá nos Estados Unidos mesmo. Ou você mantém o padrão 24 horas aqui. Eu vou manter. Aqui embaixo a gente tem o formato da data. Está selecionado o padrão internacional, mas você pode selecionar o nosso padrão aqui. Dia, mês e ano. Logo abaixo aqui a gente tem a ajuda do campo de texto. A gente vai manter ela selecionada. Ela é alguns textos de ajuda que tem durante o cadastro dos cards. É para te orientar na primeira vez que você estiver fazendo. Mas depois que você já estiver acostumado com isso, você só desabilita, que é menos uma coisa para poluir a sua tela. Aqui em contagem regressiva, a gente vai ter uma opção que é a opção que a gente geralmente usa para quando a gente está estudando para alguma prova, para algum exame. Então quando você seleciona ele aqui, contagem regressiva, ele vai te dar duas opções. Pelo tempo total ou por card, né? Pelo tempo total, vamos supor que seu exame é de 60 minutos, você vai colocar 60 minutos. Ou então, vamos supor que você tenha lá cards com uma quantidade variada no seu deck, você pode colocar por card. Então você pode colocar lá 10, 15, 20, 30 segundos por card. Às vezes você tem cards a mais ou cards a menos, então o tempo fixo às vezes vai ficar meio complicado de controlar. No momento que você começa a revisão, o contador regressivo vai ser acionado na hora que você estiver revisando, e se ele zerar, ele vai fechar sua revisão. Aí você perde o progresso se ele estiver habilitado. Então vou deixar desabilitado aqui, porque no estudo do dia a dia não vejo por que deixar isso selecionado. Revise antes de adicionar novos cards. Essa opção aqui. Essa opção é interessante, porque eu acho que algumas pessoas que já conhecem estudos com flashcards, principalmente em app, já devem ter passado por isso. Que é o que? Você tem lá 50 cards para revisar, e no momento da empolgação você vai lá e põe mais 50 cards. Aí você tem 100 cards para revisar. Aí acontece que você às vezes não vai conseguir revisar esses cards todos num dia, vai acumular para o próximo dia
E vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E você acaba parando de fazer suas revisões porque você desgringolou no meio do processo. Então o que é interessante, principalmente se você for iniciante, deixar aqui 50 cards. Porque na hora que você tiver 50 cards para revisar e você tentar adicionar um novo card, ele vai te obrigar a revisar primeiro antes de você adicionar mais algum card. Aqui embaixo a gente tem escolha o tipo pela repetição. É uma opção de automação para a escolha do tipo de card. Eu geralmente deixo selecionada essa opção. O que acontece aqui? De acordo com a repetição daquele card que você está revisando no dia, ele vai selecionar o tipo para você. E a gente tem 13 tipos de card. Tá diferentes. Tem cards que priorizam o listen, o write, o read. E você vai selecionar de acordo com o que você está estudando, com o que você está priorizando também. Então começa aqui do R0, vai da repetição 1 até a repetição 12 mais. Tá? Você vai selecionar o tipo de acordo com a sua estratégia de estudo para cada repetição. Então se você for um pouco mais avançado, você vai colocando outro tipo de cards. Então isso aí você vai ter que analisar. E os tipos de cards, se você não sabe do que eu estou falando aqui, basicamente aqueles cards que ou vai ter só áudio, ou você vai ter que escrever o que você ouviu, ou você vai ter que falar o que está escrito na tela naquele momento, de cards que você já criou, você mesmo criou. Isso facilita um bocado. Eu vou deixar desabilitado aqui só para poder mostrar o resto das funções. Aqui embaixo a gente tem os botões, que geralmente são padrões, tá? Em aplicações que usam o algoritmo do Superman 2, que é o perfeito, muito bom, bom, esqueci. Tá? Você pode habilitar ou desabilitar esses botões. Isso vai de acordo com a sua estratégia de estudo também. Geralmente eu deixo o bom e esqueci só selecionado. Isso vai fazer com que eu repita um pouco mais os cards. Poderia deixar tudo selecionado também aqui, só clicando bom e esqueci, mas aí eu fico só com 2 botões na tela. Já é menos uma coisa para mim ter que clicar. Errar, né, na hora de clicar. Aí você pode desabilitar e deixar só os 2 aqui, ou deixar tudo. Depende da sua estratégia de estudo, de como você estuda no dia a dia. Bom, feito isso aqui, você vai clicar em salvar. E o seu card, o seu deck, desculpa, já vai ter sido criado. E se você reparar, vai ter... Ele é um pouco diferente do deck de baixo, né? O deck de baixo está com um ícone diferente do deck de cima, que a gente acabou de criar. Porque o Memolingo ele tem um sistema de ranqueamento. Então, conforme você for fazendo revisões e for revisando a quantidade de cards, você vai ganhando badges diferentes, ícones diferentes. Então, se você clicar aqui, você vai ver o rank, né? O tempo e a quantidade de cards revisados. Então, para você estar no rank 1, que seria o próximo, esse rosinho aqui, é 1 hora de estudo e ter revisado pelo menos 90 cards. Rank 2, 2 horas de estudo e 180 cards aí por diante. Conforme você for se aproximando do último badge aqui, ele vai liberando os próximos para você. Então você tem até o último aqui, tem uma surpresinha no final. Vou voltar aqui, vou entrar no deck para me mostrar aqui. E esse aqui é o deck, tá zerado, tá? Não tem nada para revisar, não tem nenhum card, tá zeradinho. Esse aqui é um mapa, tá? Esse calendário aqui, onde ele vai mostrar os dias que você estudou, quantidade, o que você estudou, quantidade de palavras aqui no finalzinho dele aqui, do total de palavras e a quantidade de palavras únicas que você já tem no seu deck. Isso é muito legal, porque aí você consegue ter uma noção do que você já tem realmente de palavras que já estudadas, né? Além dos cards que você já adicionou. Depois eu vou estar explicando isso melhor. Então eu vou finalizar por aqui e no próximo vídeo eu vou dar mais detalhes.